Agora não. Então, olha só. Faça uma pergunta. Recebeu o tema? Faça uma pergunta. Está lá o tema. A importância da valorização da saúde mental no ambiente de trabalho. Pergunta que você se faz. É importante valorizar a saúde mental no ambiente de trabalho? A sua resposta vai ser a sua tese, ok? A sua resposta vai ser a sua tese, a frase afirmativa que você vai criar e vai colocar na sua redação. Então, valorizar a saúde mental no ambiente de trabalho é muito importante. Por exemplo, é uma tese. Eu não recomendo você criar uma tese muito contrária ao que os textos trazem, tá? Por exemplo, é possível, fora da prova, tá, gente? Esquece agora o ambiente de prova. É possível que, se a gente estiver discutindo, falar assim, Daniel, a importância da valorização da saúde no trabalho. Fala, cara, não é importante. O importante é o cara trabalhar, é produzir, ele gera riqueza. Se ele está bem mentalmente ou não. Porque se ele ficar ruim, eu demito e contrato outro. Gente, isso é uma tese possível? Se é uma tese possível, é uma tese possível. Mas eu não faço isso em uma redação para concurso, tá bom? Não faço isso em uma redação para concurso. Para a prova, eu sempre vou de acordo com a banca. Então, a valorização da saúde mental do trabalho é importante. Isso aqui foi um tema da PM Espírito Santo. Aí nós temos aqui o tema da CBM Goiás, Corpo de Bombeiro Goiás, que foi um concurso recente também, concurso militar. E olha o tema: a importância do conhecimento sobre primeiros socorros para a população em geral. E os textos motivadores falavam, né, que fulano de tal engasgou, aí o vizinho foi lá e socorreu, então porque ele tinha conhecimento de primeiros socorros e tal. De novo, a importância do conhecimento sobre primeiros socorros para a população em geral. É importante que a população em geral conheça, tenha conhecimento sobre primeiros socorros? Aí você vai responder, sim, é importante. E aí você vai colocar isso lá no seu texto, tá joia? Então, fazendo essa análise de concursos militares ou concursos da área civil, em que a parte do edital veio idêntica à parte da PM, agora desse edital da PMDF, esses temas foram recorrentes, textos argumentativos, e eu acredito que isso possa ser cobrado na sua prova, você tem que chegar lá preparado. Tá joia? Perguntas aí nessa fase. Tem alguém com dúvida, alguma pergunta? Bora tocar, bora para frente. Cadê? Vamos lá. Bom, aqui, pessoal, nós temos outros temas. O que eu fiz e o que eu vou fazer para vocês nessa, na próxima, na outra aula? Como eu disse para vocês logo no começo da nossa aula, o importante é você praticar. Tem que praticar. Tá? Assim como você resolve questões todos os dias, o ideal é que você escrevesse todos os dias. Eu sei que não dá, muita gente não tem tempo para escrever todos os dias, mas se você não tem tempo para escrever todo dia, dia sim, dia não, ou no mínimo 3 redações por semana, tá bom? Compra um caderno de redação. E aí o que eu fiz? Eu trouxe outros temas da banca OCP para você praticar. O primeiro tema, a importância da ética na administração pública, tá vendo? Por isso que eu acredito que o tema da sua redação vai começar com a importância de algo, para você dizer se é importante ou não. Segundo tema, os impactos da tecnologia na sociedade contemporânea, é um tema legal também, tá? Fala sobre isso. Provavelmente a banca vai direcionar para tecnologia na segurança pública, na polícia militar, empregada pela polícia, tá? Terceiro tema, os desafios da educação no século XXI. Quarto tema, os desafios da polícia militar na atualidade. Quinto tema, a importância da atuação policial na promoção da segurança pública. Olha que tema redondo para o seu concurso. A importância da atuação da polícia, da atuação policial na promoção da segurança pública. E aquele tema que eu falei para vocês, que é uma aposta minha, tá? O papel da Polícia Militar na segurança das escolas. Está muito em voga agora, falando sobre a questão da segurança nas escolas, se libera segurança armado, qual é o papel da Polícia Militar. Gente, com toda essa situação, vocês viram que agora nós tivemos a aprovação de mais 1.000 vagas aí, e o pessoal está se questionando, sim, 1.000 vagas, porque a ideia era criar a Guarda Federal, né? A Guarda Federal. Lembra disso? Questão de 8 de janeiro, agora a questão das escolas. Então, como essa Guarda Federal não passou,
vai aumentar o efetivo da Polícia Militar, né? Eles ganharam know-how para falar, cara, então vamos aumentar o efetivo da Polícia Militar, que aquilo que aconteceu dia 8 de janeiro não vai acontecer novamente. Então, muitos dos que vão se formar agora vão trabalhar lá no batalhão da Esplanada e muitos outros vão para o batalhão escolar. Eu acredito que eles vão fazer um acompanhamento mais próximo, mais intensivo nas escolas públicas e particulares, né? Onde a Polícia Militar atua. É um tema muito em voga, é uma aposta pessoal, tá? A importância da Polícia Militar na segurança das escolas, por exemplo. Eu faria esse concurso. Daniel, por que você colocou esses temas aqui? Eu já vou falar para vocês. E aí, o que eu vou fazer hoje? Eu peguei o primeiro tema, a importância da ética na administração pública, é um tema tranquilo, tema a OCP. E eu vou mostrar para vocês o que vocês devem fazer, como montar uma redação. E, gente, é muito simples montar uma redação. É muito simples, é muito fácil. Cerca de 20 minutos você monta a redação. Você gasta um pouquinho de tempo a mais para passar limpo. Tá? Mas 20 minutos eu monto uma redação mais rápido. Olha lá, vamos pegar o primeiro tema, então, a importância da ética na administração pública, ok? E aí, vamos lá. Primeiro aqui, ó, introdução. Já deixei pronto o material para você, depois eu encaminho o PDF, e aí você vai ter esse material aí para você revisar quantas vezes quiser. Então, o que vai ter na sua introdução? Recomendação aqui, tá? Não é típico da banca OCP aborde necessariamente os itens A, B e C. Quando não é questão discursiva, ele não faz isso, ele só te dá o tema e fala, escreve aí sobre o tema. Então, olha só, dica, anota quem quiser anotar. Se você for uma pessoa mais prolixa, uma pessoa que gosta de escrever mais, adote 4 parágrafos na sua redação. Se você for uma pessoa mais concisa, você vai escrever uma redação com 5 parágrafos. Como assim, Daniel? Eu tenho lá 30 linhas, eu quero que você anote isso aí, grava, anota, não esquece. Quantas linhas eu devo escrever, Daniel? 30, tá? Meu aluno já sabe, o mínimo seu é 28. Eu recebi muitas redações agora com 24 linhas, 20 linhas. Gente, se você escrever 20 linhas, sua redação pode ser a melhor. Você pode ser Machado de Assis, você não vai tirar a nota máxima. E cada detalhe, cada décimo conta, beleza? Um concurso de mais de 5 mil candidatos, cada décimo conta. Então, olha só, você é prolixo, você escreve mais. Redação de 4 parágrafos. Pega ali as suas 28 linhas, suas 30 linhas, divide em 4 blocos, um para introdução, 2 para o desenvolvimento, um para conclusão. Daniel, eu escrevo menos, eu sou mais conciso. Escreva 5 parágrafos. 1 para a introdução, 3 para o desenvolvimento e 1 para a conclusão. Tá joia? Essa é uma dica aí válida, facilita muito. Daniel, não sei o que eu sou, se eu sou prolixo, se eu sou mais conciso. Testa os dois. Pega a redação e fala, cara, vou escrever com 5, escrever com 4. Veja qual que fica melhor. Aí você vai descobrir qual que você se adequa mais, tá? Isso é bem simples. Então, vamos lá, pessoal, aqui comigo. A introdução, o que vai ter na sua introdução? Você deve apresentar o tema e contextualizar de forma clara e objetiva. Gente, quando a banca te dá o tema e pede para você abordar A, B e C, eu não recomendo essa contextualização, ok? Mas como a banca só te deu o tema, você pode contextualizar. Você gasta 1, 2 linhas ali para fazer uma contextualização nacional, ou geral, né? Nacional, já estou pensando aqui no tema. Então, você usa 2, 3 linhas ali no máximo para fazer uma contextualização. Você pode começar por uma frase que chama a atenção do leitor e em seguida apresentar o tema de forma mais detalhada. Sei lá, estamos falando sobre a ética aqui no serviço público. Você pode utilizar uma frase de efeito. Daniel, eu não sei, eu não consigo criar essa frase de efeito. O que você vai fazer? Você vai criar a sua tese. Tudo bem? A partir da sua tese é que você começa a sua redação. Se você não consegue criar uma frase que capture, chame a atenção do autor, você cria uma tese. E aí nós temos lá, no caso desse tema, você pode começar por uma frase que destaca a importância da ética na sociedade. Como é a ética na administração pública, o que eu fiz? Aí é sugestão, tá? Só para mostrar isso aqui que você vai fazer. Uma frase que destaca a importância da ética na sociedade e, em seguida, apresentar o foco da redação, que é a importância da ética na administração pública. Como ética é um assunto amplo, eu falo, gente, a ética é importante no mundo todo, a ética é importante em todos os campos, né, da vida, em todas as áreas. Principalmente na administração pública, percebe? E aí eu mostro para vocês aqui, eu fiz uma redação com esse tema,
e eu trouxe para vocês aqui. Olha o parágrafo de introdução. A ética é um valor fundamental em qualquer sociedade. Geral, beleza? Fundamental. E na administração pública não poderia ser diferente. Gente, essa é a frase de efeito, essa é a minha tese. Quem quiser vai puxar um tracinho aqui e vai escrever tese. Ou seja, a ética é um valor fundamental na administração pública. Não invento nada. Aí vem, nesse contexto, discutir a importância da ética na administração pública se faz essencial para garantir o funcionamento justo e eficiente dos serviços públicos. Daniel, o que você falou aqui? O que você desenvolveu aqui? Eu só falei que a ética é importante. E por que ela é importante? Porque ela garante funcionamento justo e eficiente de serviços públicos. Nada demais. Não tem nada mirabolante, não precisa, Daniel, precisa. Não, é simples. Parágrafozinho, deu 1, 2, 3, 4, 5 linhas em média, 6 linhas em média, bola para frente. Agora eu vou para o meu desenvolvimento, ok? Nessa redação que eu trouxe para vocês, nesse modelo, eu optei por 4 parágrafos. Cadê? Tem gente perguntando lá, Gabriel, professor, o senhor acha essencial ter uma citação no primeiro parágrafo? Só se você tiver, tá, ô Gabriel? Não é importante, é se você tiver. Nem sempre você vai ter uma citação. O que é importante no primeiro parágrafo que não pode faltar, tá, Gabriel? Isso não pode faltar, é a tese. É a frase afirmativa. Inclusive, depois, se faltar, você vai deixar de ganhar nota, aí vai mandar mensagem para mim, Daniel, vamos fazer recurso. Eu não tenho nem da onde tirar o recurso. Entende? Porque eu falo, tem que mostrar para o examinador. Falar, o examinador, olha aqui a tese. Ó, no meu primeiro parágrafo eu tenho a tese. Então, eu tenho lá a frase afirmativa. Essa frase afirmativa sobre o tema é a sua tese. Isso é fundamental na introdução. Beleza? O resto é só para você encher linha. Esse é um modelo de redação. Na próxima aula eu vou me ensinar um outro modelo de redação. Você vai testar e ver com qual você se adequa mais, fica mais fácil para você. Então tá lá o primeiro parágrafo, dá uma média de 5, 6 linhas. Aqui, como está digitado, deu umas 5 linhas, tá? 6. Aí vem o desenvolvimento, né? O que tem em desenvolvimento? Importante apresentar argumentos que sustentam o ponto de vista apresentado na introdução. Pessoas, olha só. Se você fez uma afirmação na introdução, lá no primeiro parágrafo, você não pode afirmar coisas contrárias. Aquele negocinho de redação que você aprendeu na escola, que você faz uma afirmação na primeira, aí depois você contradiz no segundo, depois você chega a uma solução, esquece. Isso daí ficou lá no ensino médio. Se eu falei que a ética é muito importante na administração pública, eu vou continuar com essa afirmação até o final. Aí tá. É importante apresentar argumentos que sustentam o ponto de vista apresentado na introdução. Então, preciso de argumentos, por isso que o texto é chamado de argumentativo. Recomendo ter 2 argumentos, tá? Você pode trazer exemplos, aqui é o lugar para você trazer exemplos, dados que comprovam a importância da ética na administração pública e destacar os impactos positivos que ela traz para a sociedade. Então, ó, aqui é a hora de trazer os dados, trazer informações. Se você tiver, se você não tiver, não traga. Outra coisa, quer ver uma coisa que é muito comum acontecer aqui, quando eu estava fazendo a redação, eu estava lembrando disso. Tem gente que fala que a ética é muito importante na administração pública, aí vem para cá e fala assim, o brasileiro é desonesto, existem muitos casos de corrupção na administração pública, a administração pública no Brasil não funciona. Gente, não é hora de colocar isso na redação. Você está falando que a ética é importante, então traga informações que corroborem essa tese. Tá? Então, olha, por que ela é importante? Por causa disso, disso e disso. Olha, dados fornecidos pela ONU dizem que países que adotam ética e tal são mais desenvolvidos. É a hora de você trazer as suas informações. Beleza? E também é importante prever e refutar possíveis contra-argumentos, chamadas de antítese, né? Contrários. O que eu fiz aqui? Opção, tá? Eu fiz um parágrafo, eu fiz 2 parágrafos de desenvolvimento. Então, eu trago esses dados, essas informações, explico por que a ética é importante na administração pública, e no outro, eu já previ um contra-argumento. Eu já previ uma antítese. Então, o que eu faço? Eu não trago a antítese, eu trago a refutação da antítese, entendeu? Que corrobora a minha tese. Então, olha só o que eu coloquei aqui no segundo parágrafo do texto. É um exemplo. A ética na administração pública é importante por diversos motivos. Gente, isso daqui é ensino médio, é redação simples, por diversos motivos. Aí vem, em primeiro lugar, ela garante que as decisões tomadas sejam justas
e voltadas para o interesse público. Tranquilo. Além disso, eu vou falar sobre isso daqui, principalmente na próxima aula. Esses conectivos aqui, essa evolução, essa conexão lá no edital diz que valem 4 pontos, tá? Então é importante que você coloque. Então, além disso, impede a ocorrência de casos de corrupção e desvios de recursos públicos. Ainda, olha lá, estou juntando 3 ideias. Ainda, tem 3 ideias dentro desse parágrafo. A ética na administração pública aumenta a transparência e a confiança da população nos serviços públicos, o que é fundamental para a democracia. E aí eu encerro o parágrafo. O parágrafo também tem que ter introdução, desenvolvimento e conclusão. Qual é a introdução do parágrafo? Isso daqui. A ética na administração pública é importante por diversos motivos. Introduzir. Aqui eu vou citar 3 coisas, porque é importante. Em primeiro lugar, garante as decisões tomadas sejam justas e voltadas para o interesse público. Número 1. Conectivo. Além disso, aí vem o 2, impede a ocorrência de casos de corrupção e desvios de recursos públicos. E o terceiro, ainda conectivo. A ética na administração pública aumenta a transparência e a confiança nos serviços públicos. Coloquei os 3 e agora eu venho com a conclusão do parágrafo, o que é fundamental para a democracia. Gente, parágrafo simples, nada demais, nada de mirabolante, redação simples, mas é uma redação que vale nota máxima. Tem pergunta aí do Gabriel? Tem. Daniel, o senhor acha ruim se eu inventar um dado, porque são muitas? Gabriel, é o seguinte, se o examinador desconhecer esse dado, ele não vai parar para pesquisar essa informação, tá bom? Daniel, cria um dado, uma estatística aqui. Se ele não conhecer, ele não vai parar para pesquisar. A gente corrige muitas redações por dia. Imagina, no seu concurso serão corrigidas mais de 5.000 redações. Então, cada examinador corrige uma média de 120 redações por dia. É muito. Eu não paro de corrigir, deixa eu pesquisar ali. Mas se eu tiver uma informação, e souber que essa informação é falsa, aí você é penalizado, tá bom? Então, você deixa de ganhar nota ali. Então, assim, correr o risco, tá? Você calcula o risco que você quer correr. Não precisa, fica a seu critério. Dúvidas aqui no segundo parágrafo do texto? Viram como é simples? Eu tenho uma introdução, eu tenho 3 ideias, eu conecto essas 3 ideias e depois eu tenho uma finalzinho, uma conclusão do parágrafo. O que eu vou fazer no terceiro parágrafo? Trabalhando isso aqui, eu vou refutar um possível contra-argumento. Eu não vou trazer o contra-argumento, repito, eu vou refutá-lo. Olha o que eu coloquei no terceiro parágrafo, como é que ficou o parágrafo da minha redação. Apesar disso, é uma ligação, é um conectivo, isso ajuda a fluir pela leitura, isso conta 4 pontos. É comum que haja resistência por parte de alguns agentes públicos em seguir princípios éticos. É comum, argumentando que estes são idealistas demais para serem aplicados na prática. Fala, cara, esse negócio de ética na prática não funciona. Já ouviram falar isso? Ética. Tá, beleza, mas na prática não funciona. Isso é um contra-argumento. Eu não trago o contra-argumento, eu refuto. Então, é comum que haja resistência porque eles alegam que são idealistas demais para serem aplicados na prática. Show! Agora, no entanto, estou refutando essa questão da não aplicação, é importante destacar que a ética é um valor que deve ser defendido e aplicado em todas as esferas da vida. Ainda mais na administração pública. Ela é especialmente importante, dado o impacto que as decisões tomadas pelos agentes públicos têm na vida de milhões de pessoas. Eu trouxe e eu refutei uma possível contra-argumentação. Gente, de novo, tá? Não existe um único modelo de redação discursiva, não tem um único modelo. Esse aqui é um modelo válido, foi opção minha. Eu estou mostrando para vocês algumas ferramentas, estou ensinando ferramentas, eu tenho várias ferramentas, e isso me possibilita brincar. Eu falo, cara, no terceiro parágrafo eu vou refutar um contra-argumento. Poderia fazer diferente? Poderia. Eu poderia pegar aqueles 3 assuntos que eu coloquei, 3 argumentos que eu coloquei ali no segundo parágrafo, e criar um parágrafo para cada um deles. É brincar mesmo, por isso que você precisa praticar, até você se sentir confortável. Não, isso aqui eu consigo fazer e consigo fazer rápido, tá? Bom, fechei. Olha o tamanho que ficou aqui o meu terceiro parágrafo.
Agora eu vou para o último parágrafo, para dar conclusão. Daniel, por que 4 parágrafos? Porque eu optei por fazer com 4 parágrafos. Eu poderia fazer com 5 parágrafos? Poderia, mas eu optei 4, vou ficar com os 4. Beleza? Conclusão, pessoas. Aqui é importante, muita gente, sabe, acaba com a redação na conclusão. Então, respira aí. O Gabriel está fazendo pergunta aqui, professor, mas refutar não gera contradição? Não gera contradição, Gabriel. Você está refutando uma contra-argumentação. Você refuta, você já faz a previsão e refuta, beleza? Você não deixa ela em aberto, não. Porque a refutação da contra-argumentação, ela está de acordo com a sua tese. O que você não pode colocar é informação que contradiz a sua tese. Você afirma uma coisa no primeiro parágrafo e depois você fala assim que não é tão importante assim, que não dá para ser aplicado em todos os momentos, todos os casos. Aí você destrói a sua tese. Tá joia? Conclusão, pessoal. Cuidado com a conclusão aqui, ó. Você deve reafirmar o ponto de vista apresentado na introdução. Pensa aqui comigo, ó, missão na conclusão, reafirmar a tese. Essa é fundamental. O seu concurso, o seu edital, e eu até entrei com uma impugnação, pedido de impugnação no edital, porque ele não explica, ele não traz muitos detalhes sobre a redação, tá? A OCP é muito ruim, até para publicar edital. Por exemplo, ela não pede uma proposta de intervenção na redação. Ela só fala, ó, vai fazer uma redação dissertativa lá, e se vira. Ela não traz mais detalhes. Então, não necessariamente você precisa. Mas o que você tem que ter na conclusão? Reafirmação da sua tese. Reafirmar o que você colocou lá. Dica, anota aí no seu caderno. Eu corrigi algumas redações e coloquei essa observação. Não acrescente dados, informações novas na conclusão. Chegou a hora de concluir, fala assim, mas ainda tem isso. Fala, não dá mais tempo, porque tudo que você colocar na redação tem que ser desenvolvido. Se você coloca uma informação na conclusão, quando é que você vai desenvolver? Não dá tempo. Então, Daniel, lembrei disso. Deixa para a próxima redação, para o próximo concurso, tá? Não coloque dados, informações novas, não traga novidade na redação. Outra, isso aqui é básico, não contradiga a sua tese. É a hora de você reafirmá-la. E essa daqui, gente, ó, eu vejo com, sabe, cuidado. Não comece a sua conclusão com entretanto, no entanto, todavia, mas, porém, não comece essa conclusão com uma conjunção adversativa. Você não chega no final da redação para contrariá-la toda. Uma conjunção adversativa, ela contradiz o que você disse anteriormente. E na conclusão não é o momento para isso. E, por fim, uma outra dica é não escreva a palavra concluir na conclusão. É muito clichê. Tá? Isso daí não é bem observado por quem corrige redação. A gente já sabe que é conclusão. Você não precisa colocar concluir. Pode colocar em suma, como eu coloquei. Pode colocar portanto. Tá? Se você... Daniel, eu quero decorar uma palavra. Comece com a palavra portanto, que sempre funciona. Aqui eu brinquei, coloquei em suma, né? Então eu vou fazer o quê? Reafirmar o ponto de vista apresentado na introdução e no desenvolvimento. Tá? E apresentar, pessoal, síntese dos argumentos apresentados. É um breve resumo. Preferencialmente, você vai fazer uma paráfrase sobre os argumentos. Então, preferencialmente, eu vou reafirmar a tese e vou fazer uma síntese do que eu utilizei na redação. Um dos modelos de conclusão, esse modelo que eu estou ensinando para vocês, é chamado de parágrafo resumitivo. Ele retoma toda a redação e ele resume em um único parágrafo, tá? É importante deixar claro o porquê da importância da ética na administração pública, tá? Porque eu falei que era importante, e destacar a necessidade que ela seja praticada pelos agentes públicos. Basicamente é isso, eu preciso fazer isso aqui na conclusão. Como que eu fiz o parágrafo da minha conclusão? Em suma, gente, isso daqui é importante, tá? Aprendam a fazer isso daqui, ligar, conectar parágrafos, introduzir parágrafo. A ética é um valor fundamental na administração pública, pois garante a justiça e a transparência nos serviços prestados aos cidadãos. Então, é importante, pois garante a justiça e a transparência. Eu falei isso no primeiro parágrafo e no segundo parágrafo. Ó, ainda que haja resistência, aí é aquela contra-argumentação, a refutação da contra-argumentação. Ainda que haja resistência em aplicá-la, é importante que ela seja praticada por todos os agentes públicos. Para quê?
para que possamos ter uma administração justa e eficiente, que atenda aos interesses da população e garanta o bem comum. Fala para mim que essa redação, um modelo que eu apresentei para vocês aqui, ficou difícil, complexa, ficou muito erudita, muito bem elaborada. Não, texto o quê? Simples. Texto mais simples. Nossa, Daniel, é tão difícil falar sobre a ética no serviço público? Não. Linguagem clara. Eu costumo dizer ao meu aluno sempre, gente, o seu texto deve ser direcionado ao leitor médio. Quem é meu aluno do presencial, eu sempre cito minha mãe, né? Minha mãe tem ensino médio. Minha mãe não é acadêmica, lê esporadicamente, e eu, Dona Thelma, né? Eu falo, olha, se a Dona Thelma não entender o que você escreveu, você vai tomar uma paulada na cabeça. É basicamente isso. A minha mãe precisa entender a importância da ética no serviço público. Minha mãe lendo esse texto aqui, ela vai entender? Vai. Ponto. Aí o Felipe está perguntando, Daniel, texto simples e de fácil compreensão. É simples, né, Felipe? E é isso que você vai fazer lá. Espero conseguir desenrolar algo assim no dia. Felipe, questão é prática. E eu estou trazendo esse modelo bem simples aqui de redação para você entender, ou para vocês, né? Tem gente que fala, Daniel, é muito difícil, é muito complexo. Olha a linguagem desse texto. Não tem nada jurídico, não tem nada sociológico, não tem nada acadêmico, não se parece com um artigo acadêmico. É um texto simples, uma redação simples. Principalmente se for sobre um tema desse. A importância da polícia militar na segurança das escolas, por exemplo. Eu vou ainda pegar alguns temas desses que eu passei para vocês ali. Eu coloquei 6 aqui, né? No nosso material de hoje, coloquei 6. E aí, repetindo, por que eu coloquei 6 temas no nosso material de hoje? Eu fiz. 5 fica à sua disposição, à sua escolha. Tá? Por que eu optei por 4 parágrafos? Foi opção minha. Na hora eu poderia fazer 5? Poderia. É decisão minha, tá? Então, assim, vou lá e falo, cara, vou fazer isso daqui, vou colocar essa ideia aqui no segundo parágrafo, depois eu vou contradizer, né, vou refutar a contra-argumentação no terceiro, e no final eu faço uma síntese, junto tudo e concluir. Então, pessoal, em resumo, em síntese, o que eu quero que salve da aula de hoje? O nosso texto é argumentativo. Show? Eu quero texto argumentativo. Introdução, contextualização mais tese. Tem que ter tese na introdução. Não quero nem saber. Ah, Daniel, não coloquei tese na introdução. Eu vou corrigir sua redação e eu vou te reprovar. Tá? Desenvolvimento, eu quero usar argumentos. Você pode vir com argumento 1, 2 e 3. Você pode vir com argumento ou refutação do contra-argumento. Se você quiser, tá? Essa refutação, ela é facultativa. Ela é facultativa. Daniel, eu não quero refutar. Beleza, traga 2 argumentos. Argumento 1 e 2, cada um em o seu parágrafo, pronto. Ou 1, 2, 3. Show de bola. E a conclusão é uma breve recapitulação e o encerramento, o fechamento. Não sei se vocês perceberam, todos os parágrafos têm uma certa conclusão. O final do parágrafo parece conclusão. Ó, decisões tomadas pelos agentes públicos tem na vida de milhões de pessoas. Ponto, acabou a ideia. Olha lá, o que é fundamental para a democracia? Ponto, acabou a ideia. Um funcionamento justo e eficiente dos serviços públicos. Acabou a ideia. Então, assim, nada de deixar parágrafos em aberto. Tudo bem? Essa é a síntese e é isso que eu quero que vocês façam. É isso que eu quero que meus alunos façam. Tanto agora, para treinar. Se você não fazia isso, eu quero que você foque nisso agora. Tá? Eu quero que você foque e eu quero que você faça nesse modelo. Pratique com 4 parágrafos, com 5 parágrafos, vai ser a seu critério, mas eu quero que você pratique nesse modelo. Cadê? Juliana está perguntando. Na introdução, ao invés de usar uma contextualização mais tese, posso usar tese, apresentação é melhor? Cadê? Mais apresentação dos argumentos ou é melhor contextualizar? Juliana, aqui, você está falando de apresentação dos argumentos, você pode, só que qual é o risco que está acontecendo aqui? Olha só, a Juliana está fazendo uma pergunta interessante. Eu falo isso nas minhas aulas, não existe a redação para concurso, aprenda a redação para concurso, um modelo. Tá? Juliana, até então, e eu posso te falar isso daí porque a gente já trabalha há algum tempo, até então a gente está acostumado com redações que tem tese, não, que tem tema, e que tem aspectos A, B e C, não é assim?
A gente está acostumado com o CESP, alguns outros concursos que pedem isso, até a própria Quadrix. Então, ela fala assim, olha, escreva sobre isso e aborde necessariamente A, B e C. Então, esse modelo em que você apresenta A, B e C, eu acho mais indicado fazer o primeiro parágrafo com tese e apresentar A, B e C. Como a banca não te dá A, B e C, não é característica da OCP te dar A, B e C, você não precisa colocar lá no seu parágrafo de introdução. Se você quiser fazer, não tem nenhum problema. Desde que você não depois copie e colhe o que está no primeiro parágrafo para os demais parágrafos, desde que você consiga parafrasear. Eu tenho notado que muitas pessoas estão tendo dificuldades em parafrasear isso, e aí acaba copiando e colando e a redação fica muito redundante, beleza? Se você conseguir fazer, fala, Daniel, olha, a minha tese é essa, o meu argumento 1 é esse, meu argumento 2 é esse, e eu jogo tudo lá. A ética no serviço público é importante por causa de A e B. Show! Aí depois fala, primeiramente por causa de A, aí fala de A. Em seguida, B, aí fala de B, não tem nenhum problema, também fica linda a redação desse jeito, tá? Não tem problema. Se você não quiser contextualizar, tá? Aqui é outro modelo de redação, lembrando, é outro modelo de redação. Na redação que tem tema A, B e C para abordar necessariamente, eu recomendo usar isso aí. Primeiro parágrafo, resumitivo, tese, e aí fica mais fácil. Você pega um, desenvolve, pega outro, desenvolve, pega outro, desenvolve, fica muito mais fácil. Aqui ele só vai te dar o tema. A OCP só te dá o tema. É tipo o FCC, FCC, FGV, só te dá o tema. Vá, escreva. Aí você pega o texto e pode desenvolver dessa forma, ok? Vamos lá. Dúvidas, pessoas. Esse é o momento que você pergunta, que você tira as suas dúvidas, que você abre o coração comigo. Vá lá. Professor, tem uma dica para que eu consiga escrever períodos menores? Tenho, coloque mais pontos finais. Coloque mais pontos finais, é uma questão de prática. Quando você coloca uma conjunção ligando duas orações ali, geralmente cabe um ponto final. Então, a oração é coordenada, você pode colocar coordenada assindética. Não vou entrar na gramática aqui, mas coordenada assindética. Eu coloco uma oração coordenada, vírgula, coloco outra oração coordenada. Ou eu posso colocar uma completa, ponto final, e colocar outra completa, ponto final. Vou dividir em dois períodos. Ou eu posso colocar oração completa e oração completa e conectar por conjunções. Isso daí são estratégias que você, quando vai escrever, gente, olha só, vocês não são mais amadores. Quando vocês estão escrevendo, não é só letra, palavra. Vocês estão utilizando conectivos, vocês estão... Opa, como é que eu vou introduzir o parágrafo? Olha, eu preciso conectar esse período no outro. Como é que eu conecto esse período no outro? Não são mais amadores. Agora vocês já têm que ter uma noção de cada termo que está sendo empregado na redação. Não é só colocar uma letra na frente da outra, formar a palavra e colocar uma na frente da outra, não. Isso aí deixa para concorrência. Deixa lá para os amadores lá fora. Cachorrada que vai ficar reprovado lá, vai ficar brigando lá. Não sei quantos mil inscritos vão ter nesse concurso aí. Tá bom? Então é colocar mais pontos finais, você vai brincar com isso. Escreveu ali, achou muito grande, ponto final. Termine a ideia, finalize a ideia, ponto final. Tá? É uma questão de prática, e se você estiver apresentando essa dificuldade, nas redações suas que eu for corrigir, eu vou sempre colocar essa observação. Reduz o tamanho dos períodos, reduz o tamanho dos períodos. É você colocar mais pontos finais na sua redação. Mais dúvidas? Bora! Professor, o senhor acha que tem que ter mais ou menos quantos conectivos? Não tem como fazer isso, não, Gabriel. Não tem como falar assim, tem que ter X conectivos. Não tem jeito, né? Isso aí vai depender do que você vai colocar, quais são as orações, como é que você vai ligar, qual vai ser a estrutura que você vai dar para a sua redação. Não tem jeito. O que eu recomendo, e aí eu vou dar ênfase nisso na próxima aula, nosso próximo encontro, eu vou falar sobre os conectivos, como é que eu ligo e tal, isso aí eu vou trabalhar com vocês. Sempre lembrar de ligar. Coloquei ponto final, cara, eu não posso vir com ideia solta. Essa ideia tem que ter uma conexão com a anterior, tá? Ou lógica ou lexical. Ou é lógica, é causa-consequência, relação lógica, ou eu tenho palavras que estabelecem ligação. Vou começar um parágrafo, né? Coloco em seguida, dessa forma, assim sendo. São recursos para conectar e formar um bloco, para não parecer que eu tenho 4 redações soltas e eu peguei, só juntei, coloquei uma embaixo da outra e entreguei para o examinador. Não tem como calcular, não. Mais dúvidas, mais perguntas, vamos? Avancem. Felipe está falando, o que acha da técnica de colocar dados opostos ao do texto base?
Não, eu já não recomendo. Vai lá. No texto base diz que 60% da população tem acesso a serviço público. No texto posso colocar 40% não possui acesso aos serviços públicos, lógico que com outras palavras. Entendi. Você não vai refutar a tese, né? Você só vai utilizar a informação negada aí. Nenhum problema. Agora sim, o Felipe, né? Felipe, a pessoa que vai corrigir a sua redação, ela tem mais 1001 redações para corrigir. E ela vai corrigir com a cola, chamada espelho. Ela tem um espelho lá de correção. No espelho dela, pode ter certeza que vai estar 60%, não vai estar 40%. E às vezes, quando ela estiver corrigindo a sua redação, se o tico e o teco dela falhar, se ela não entender que 40% é o que falta, né, não é 60%, ela vai deixar de te dar ponto por causa disso. Você entende? Gente, eu falo para vocês, eu trabalhei 2 anos corrigindo redação. É muita redação para corrigir, é muita redação. E, gente, mesmo focado, você não consegue se manter focado, 100% focado, 3 horas, 4 horas do dia. Não dá. Tá? Então, assim, se por acaso tiver um lapsozinho ali e ela olhar 40%, na mente dela tá o quê? 60%. 60%. Ela olha 40%, ela já olha torto. Entendeu? Então, eu não correria esse risco. Não correria. É muito simples. É o arroz com feijão, é o papai e mamãe. Não inventa. Coloca o que está lá, pega a informação que está lá, texto simples, palavras simples, ó, colocou e nota máxima na prova. Beleza? Vamos mais. Tem mais dúvidas, mais perguntas? Aproveitem. Não? Vamos continuar então. Qual é a nossa missão da semana? Nossas aulas sempre têm missões, né? Na aula passada era você dar uma lida na legislação especial, legislação penal especial, para você ter conteúdo. Maria está perguntando, melhor fazer rascunho da redação total ou só esqueleto de ideias? Maria, eu escrevo a redação, eu escrevo o rascunho, tá? Não escrevo esqueleto não, porque na hora de juntar os ossos do esqueleto, nem sempre você consegue conectar com aquilo que você pensou antes. Então, assim, o que eu faço? Eu pego, assim, tese, escrevo tese. Eu vou sustentar essa tese com esse argumento, já escrevo a frase pronta, tá? Argumento 1, argumento 2, por exemplo, e conclusão. Às vezes eu não coloco conclusão, mas a tese, argumento 1, argumento 2, argumento 3, por exemplo, eu coloco. Aí já fiz isso daí, vou para o rascunho. Então, escrevo o rascunho. Gente, uma redação a gente escreve em 20 minutos. E eu escrevo uma redação rápido, mesmo em 20 minutos eu faço a redação no rascunho. Eu gasto mais tempo para passar limpo, né? Eu já falei isso daqui, minha letra não é muito boa, então eu vou gastar em torno de 20 a 30 minutos só para passar limpo. Mas eu escrevo uma redação em 20 minutos. Fiz a redação, passa limpo depois. Até porque é bom você ler e falar, não, isso aqui não está legal, a palavra está repetida, ó, tá vendo? A palavra está repetida. Deixa eu arrumar um sinônimo aqui, aí é nesse momento que você substitui, coloca o sinônimo. Ih, está faltando um conectivo aqui, tá bom? Júlia perguntando, professor, você recomenda fazer a redação no início ou no final da prova? Boa, Júlia, essa é uma pergunta bem recorrente, tá? Eu sempre falo para o candidato fazer prova, né? Falo, não, mas não tem prova daqui até o dia da PM. Então, assim, porque essa resposta ela é muito pessoal, a partir da experiência que você tem em concurso, que você vai fazer antes ou depois. Se for um tema desse, gente, tema de atualidade, você consegue fazer tranquilamente logo no início da prova. Agora, o que eu quero de vocês, tá? Isso aqui é importante. Vocês vão ter 1 hora para fazer a redação. Eu quero que vocês trabalhem em redação de pegou o tema, leu, planejou, fez rascunho, passou a limpo, tudo isso não ultrapasse 1 hora. Isso é importante. Porque se você faz a redação em 1 hora, não importa se você faz no início, no meio ou no fim. O risco é você deixar para o fim, e, gente, não adianta. Examinador da banca, fiscal da banca OCP não tem experiência nenhuma. É a tia, é a dona Maria lá, que trabalha de vender roupa na feira e se inscreveu lá para ganhar os 60 contos dela lá no fim de semana. E aí, às vezes, ela esquece de apagar, que está faltando 1 hora lá para o término da prova, e você deixou para o final e confiou no que estava escrito lá no quadro. Aí, quando ela apaga, fala assim, faltam 15 minutos. Fala, mas é porque eu esqueci de apagar antes, agora só faltam 15. Não dá tempo de fazer a redação. Então, eu já, por diversas experiências, eu nunca deixo para o finalzinho. Nunca deixo para o finalzinho. Ou eu faço logo a redação no livro disso, com 1 hora, eu fiz a redação e tchau. Ou eu faço as questões que eu sei, não sei, pulo, sei, passo a prova todinha, e aí
depois eu faço a redação. Então, faço as questões que eu sei, garanti metade da prova, faço a redação, aí depois eu volto para as questões que eu tinha dúvida, que eu preciso fazer cálculo, sei lá, geometria, tem que fazer mais cálculo, seno, cosseno, entendeu? Mas eu nunca deixo a redação para o finalzinho, porque o fiscal pode errar. E, gente, erra, tá? Não espere, o fiscal não é profissional. É a tia, é o irmão da tia, é o menino que está desempregado, que está lá para ganhar 60 conto ali para olhar você no colando, fazendo a prova lá. Não é profissional. Beleza, Mariana? Missão da semana, pessoal, missão da semana. Quantos temas tem aqui no nosso material? 6. Um eu já fiz. Então, como diz na Polícia Militar, o primeiro é meu, o resto é de vocês, tá? Então, eu dei mais 5 temas para vocês. Eu quero que vocês façam 5 redações. Cadê? O Luiz está perguntando como, por enquanto, não tem muita técnica de redação, posso fazer de forma consultiva? Luiz, pode. Só que, assim, como são temas de atualidade, não tem nenhum problema, não, tá? Eu acho que você não vai ter muita dificuldade de fazer. Se fosse penal especial, se fosse algo técnico, você teria mais dificuldade. Mas sei lá, falar sobre ética no serviço público, não tem muito o que pesquisar sobre isso, tá bom? Repetir a missão. Felipe, vamos lá. 5 redações, missão para vocês. Durante a semana, escrever as 5. É sua missão. Ah, Daniel, ó, se vira. Você quer passar no concurso da Polícia Militar. Para de ser chorão, tá? Então, vai fazer as 5. Você vai fazer as 5 e vai escolher uma redação e vai me mandar para corrigir. Tudo bem? Então, quantas redações? Eu coloquei, gente, são 5 temas possíveis e prováveis, tá? Do seu concurso. Ao longo da semana, você vai fazer 5. Recomendo que você não faça 3 no mesmo dia. Daniel, deixei para o último dia, vou fazer as 5 no mesmo dia. Não vai dar certo. Você vai fazer 5 redações. Você vai fazer. E vai escolher uma das 5 e vai mandar para corrigir. Daniel, até quando eu preciso mandar uma redação? Até quarta-feira, hoje é domingo, né? Até quarta-feira à meia-noite. Você vai mandar, pode ser por foto, pode ser em PDF. Se você conseguir salvar em PDF, fica até melhor. Anexa no e-mail. Vou colocar meu e-mail novamente no grupo e vai mandar para o meu e-mail. E aí eu sempre consigo fazer isso, eu te devolvo até sábado, tá? Só se alguma coisa bem atípica acontecer, mas eu sempre devolvo no máximo em 3 dias a redação, porque tem outras redações, eu corrijo redações de outros pacotes também, tá? Então, 5 temas, você vai fazer 5 redações, mas até quarta-feira à meia-noite você tem que escolher uma, redigir na folha definitiva a caneta preta. Daniel, só pode preta ou azul, filho? Aprenda com a preta, porque tem lugar que não aceita azul, então é preta. Não vem com lápis, não. E se eu pegar uma redação que você escreveu por lápis, com lápis primeiro, depois passou caneta por cima e veio apagar com a borracha, eu vou te reprovar. Tá bom? Para com isso, 4ª série. É a caneta, você vai fazer rascunhos e vai anotar hora de início e hora de final. Beleza? 1 hora é o ideal. Daniel, passei. Tá tranquilo. Você sabe que tá passando, depois a gente trabalha isso daí, a questão da velocidade. Joia? Dúvidas, perguntas, dívidas? Esse é o momento. Cadê? Não? Então é isso, pessoas. Vamos cada um cuidar da vida, porque a gente tem muita redação para corrigir, para escrever, né? E muito conteúdo para estudar. O concurso está aí, é hora de resolver questão, fazer muita coisa, tá joia? Agradeço a participação de vocês. Fiquem com Deus, grande abraço e tamo junto até depois da prova. Combinado? Tchau, tchau. Valeu, gente, um abraço.